Seja muito bem-vinda à Hora do Oráculo aqui no PapizaCast, onde você recebe as orientações para a sua semana. Te convido a conhecer o meu trabalho como cartomante e professora de tarô no Papisa do Tarô no Instagram e também a acompanhar o perfil do podcast PapizaCast também no Instagram. Então vamos lá para essa energia dos próximos dias. A palavra que veio para essa semana foram duas. A deusa que nos acompanhará é Baba Yaga, que fala sobre mulher selvagem, a mulher selvagem. E se você conhece o livro Mulheres que Correm com os Lobos, que é a minha bíblia, inclusive, você com certeza vai se identificar e vai conseguir compreender o quanto que esse aspecto da mulher selvagem e da própria Baba Yaga é muito importante, porque nesse livro a autora, a Clarissa Pinkola Estés, que é uma psicanalista junguiana, ela aborda os aspectos das histórias dos contos de fada e como essas histórias, elas nos revelam aspectos da psique feminina. E segundo a autora, quando a gente fala de mulher selvagem, nós estamos falando desse movimento de retorno à nossa natureza instintiva, criativa e cíclica. Então, essa nossa natureza, ela foi nos arrancada, ela nos foi tirada. Todas nós estamos lutando para recuperar essa força, porque a mulher selvagem, ela representa, acima de tudo, essa capacidade de conhecer a si mesma, a respeitar os próprios ciclos, as próprias vivências. Quando a gente fala de uma mulher selvagem, muitas vezes nós somos invadidas por imagens que foram construídas pela mídia e pelo patriarcado de uma mulher descontrolada, de uma mulher raivosa, de uma mulher tempestuosa e, portanto, uma mulher que não é adequada, que não é recatada, que não é silenciosa. E muitas vezes nós buscamos sim se adequar a essa lógica para sermos aceitas, porque achamos que se nós fizermos muito barulho, não seremos amadas. Então, aqui nessa semana, a gente tem esse convite, retomar aquilo que nos faz sentir vivas, nos libertarmos e começarmos a refletir se não estamos performando jeitos, trejeitos e atitudes que, na verdade, não tem nada a ver com a gente. É muito mais sobre tentar se encaixar em um padrão. É claro que nós vivemos nessa lógica da sociedade atual, nós temos essa dificuldade, sim, primeiro de identificar que estamos inseridas em dinâmicas violentas, em dinâmicas que arrancam a nossa criatividade, o nosso descanso, que faz com que a gente odeie o nosso corpo, deteste a nossa voz e que a gente descarte todas as ideias que nós temos, porque nessa lógica nós nunca somos boas o suficiente. Mas o convite para esses próximos 7 dias é que você possa libertar essa mulher selvagem que habita dentro de você. Inclusive, no tarô, esse aspecto, para mim, ele conversa muito com a carta da força, que é essa mulher que se relaciona com o leão, que é exatamente esse aspecto de você abraçar a sua natureza, abrace quem você é. A gente precisa baixar um pouco as máscaras nesses próximos dias, porque vai ser muito difícil sustentar se você está sempre performando ser alguém que você não é para agradar os outros. Então, nesse momento, não tenha medo de andar descabelada, de vestir o que você quer, de falar da altura que você quer, porque é aí que vai morar a sua força, minha amiga, nesses próximos dias.
Quando eu pergunto aqui para o tarô o que é que a gente pode esperar desses próximos momentos, nós temos aqui muitas cartas de espadas. Então aqui nós temos uma movimentação que ela pede como complementaridade a energia e a força do naipe de paus, né, que é o elemento fogo. Então aqui é extremamente importante compreender que a mente, que o intelecto, ele precisa dessa energia, ele precisa dessa vitalidade para conseguir ter boas ideias, para conseguir ter uma clareza. Então essa é uma semana para você investir nesse processo de clareza mental, voltar a ler livros, buscar conhecimento, afiar a sua comunicação e deixar muito claro para todos que estão ao seu redor qual é as suas ideias. Não é o momento de você esconder nada, muito pelo contrário, você precisa deixar muito claro a que você veio. Tanto que a primeira carta que a gente tem aqui é o Cavaleiro de Espadas, essa carta aqui, que ela vem mostrando uma posição, uma postura mais de guerra, né, de todos os cavaleiros. Ele tá armado e ele se direciona à frente. Mas o que guerreia esse Cavaleiro de Espadas? Para onde é que ele vai? Eu sempre observo o Cavaleiro de Espadas como uma pessoa que defende os seus ideais. Então, nesses próximos dias, você vai precisar defender muito bem a sua postura. Você vai precisar defender e honrar com a sua palavra. Não seja a primeira pessoa a desmentir a si mesma. Olha que coisa triste você defender algo, falar com todas as letras, com todas as palavras, e segundos depois você voltar atrás e desfazer toda a segurança que você tinha construído naquele momento. E aqui eu não tô dizendo que a gente não possa voltar atrás em relação a algumas coisas. É claro que sim. Nós erramos, nós acertamos, a gente pode e deve, né, reconhecer quando fomos equivocadas. Mas nessa semana, você precisa se manter firme com os acordos que você fez com os outros e com você mesma. E eu digo aqui que vai ser muito difícil sustentar, porque a próxima carta que a gente tem é um 3 de espadas. E essa carta do 3 de espadas, ela vem mostrando, né, esse coração transpassado por 3 espadas. E, à primeira vista, isso mostra, assim, o quanto que é difícil sustentar o seu posicionamento, dos seus argumentos e da sua palavra nessa semana, porque sustentar isso vai ferir o teu coração. Vai ferir o teu coração porque você sabe que você está indo diretamente ao ponto. Então, o ponto chave, a maior necessidade, enfiar o dedo na ferida mesmo. Por isso que é tão difícil, porque quando você acerta o ponto, quando você encontra exatamente qual é a chave da situação, qual é o problema da situação, não é porque você não saiba o que fazer, não é porque você não saiba como agir, é justamente porque você sabe, é justamente porque você tem esse conhecimento. E é doloroso agir. É muito mais fácil ficar em cima do muro. É muito mais fácil alimentar o discurso de que você não sabe o que fazer, de que você não sabe como agir, ou de que você não tem certeza. Você tem certeza. Você tem certeza do que você quer. Você tem certeza da verdade. Então eu vejo aqui você desbloqueando essa verdade, desbloqueando esses pensamentos, e assumir isso é doloroso para o coração. Então, realmente não vão ser momentos fáceis, não vão ser momentos simples. Mas aqui a gente vem, né, passando a Rainha de Espadas. Então, a Rainha de Espadas, ela mostra que quando você consegue passar por essa provação, ou seja, quando você consegue seguir em frente, mesmo com o seu coração sangrando, porque muitas vezes não era o que o seu coração quer, não é o que vai te deixar confortável, porque é difícil encarar verdades, especialmente verdades que vão na contramão com o que você sente. Então, às vezes, você quer muito uma coisa,
Você deseja muito algo, mas esse algo te faz mal. Mas esse algo não é para você e você sabe disso. Então, quando essas flechas, né, essas espadas, elas atravessam o teu peito e você consegue sustentar com firmeza a tua palavra e não voltar atrás, aí você chega nesse nível rainha de espadas que é você realmente se percebe como uma pessoa que é confiável. Você se percebe como uma pessoa que consegue agir acima das confusões da sua cabeça. Se você observar aqui, essas nuvens, elas estão abaixo. A cabeça da rainha está em cima das nuvens. A cabeça da rainha, ela está justamente onde o céu está limpo. Ou seja, você consegue passar por todo esse caos. Por todo esse caos de pensamento, de ansiedade, de peito sufocado. Você consegue sufocar e passar por cima disso para que você haja de uma maneira prática. Para que você haja de uma maneira que seja consciente. Que seja consciente. E quando você sustenta a sua decisão e você se engrandece nela, e aqui é claro que a gente tá falando, né? As duas palavras da semana é a mulher selvagem, então você precisa de uma força animal, vamos dizer assim, dentro de você, que é a força que talvez não seja tão educada, que não sirva as regras de etiqueta, que não sirva aquilo que é agradável aos olhos do outro, mas você vai se colocar como a rainha da sua vida, como a dona das suas escolhas e dos seus pensamentos, sabe? E quando você faz isso, a última carta desbloqueia aqui o nosso 7 de copas, que é esse lugar das escolhas. A partir daí você vai conseguir fazer escolhas emocionais de maneira inteligente, porque eu vejo que para muitos de vocês vários caminhos vão se abrir. Vários caminhos e possibilidades, cada uma delas oferecendo coisas que você deseja, mas não tem como você ter tudo. Se você age na escolha apenas movida pelo desejo, você corre o risco de tomar decisões precipitadas nessa semana e também de acabar perdendo outras coisas que têm muito mais valor e que fazem muito mais sentido para a vida que você deseja construir. Então, aqui, nesse aspecto da mulher selvagem, defenda o seu território. E o seu território é o território da mente, é o território da sua psique. Defenda o seu território como uma fera mesmo. E aqui acho que é um dos maiores perigos e armadilhas que você pode encontrar durante essa semana. Nem tudo que reluz é ouro. Nem todas as coisas que brilharem para você são para você. Por isso que é importante você não voltar atrás. Porque pode ter certeza que na hora que você firmar um compromisso com você, na hora que você bater o martelo com a sua palavra, vão acontecer situações que vão fazer com que você questione isso, porque vai ser oferecido talvez aquilo que você queria tanto ouvir, talvez aquele caminho que você quis tanto, só que agora você tá diferente, só que agora você mudou. Não volta atrás, não se engane, porque as armadilhas elas vão estar por todos os lados para te pegar. Isso é certo nessa semana. Então, tomar cuidado em relação a isso, com certeza, é muito importante. Quando a gente observa que essa necessidade de se firmar e de defender um ideal, a gente entra também no que é esperado de você, né? O que é interessante que você faça nessa semana. Eu achei muito bonito porque veio o 5 de copas. Aqui, quando a gente fala que esse movimento em defesa, né, e esse 3 de espadas, ele também entra muito nesse lugar. Então, esse movimento de defesa,
da sua verdade, daquilo que você sabe que é o correto, por mais que o seu coração machuque, não quer dizer que você vai atravessar esses dias como um cubo de gelo, fingindo que tá tudo bem ou fingindo que você tá esnobando uma situação pra passar uma superioridade. Porque isso, na verdade, não é uma superioridade verdadeira, né? Isso, na verdade, é você se enganando enquanto performa uma máscara para as outras pessoas. E a mulher selvagem, ela não faz isso. A mulher selvagem, ela vai lamber as suas feridas. Ela vai cuidar dos seus ferimentos. Ela vai chorar o que precisar ser chorado, o que precisar ser lamentado. Ela vai reconhecer quando ela precisa ficar em silêncio, quando ela precisa se recuperar e quando ela precisa sofrer. Então, nessa semana, eu sei que a gente quer sempre ouvir boas previsões e que a vida vai ser incrível, mas faz parte também da vida o choro, o pranto, o cansaço. E defender algo aqui, como eu vejo, que é tão importante e que vai ser o compromisso que você faz com você mesma, não vai ser fácil. Então, se permita sim se recolher, se permita chorar, se for preciso. Você não precisa fingir que está bem para poder manter a sua palavra. Você pode perfeitamente manter o que você quer e chorar por isso. Tá tudo bem. Tá na mais perfeita ordem. O que você não pode fazer, que é a carta que veio aqui sobre quais movimentos é interessante evitar, veio a temperança. Então, o que você não pode fazer? Adotar uma postura em cima do muro. Não é o momento de você ficar naquela de, ai, não sei o que eu vou fazer, que foi até algo que eu falei no começo, né? Não é momento de você ficar naquela postura de vou, não vou, faço, não faço, não. Não pegue isso pra você, porque é hora de você ser assertiva. É o momento de você enfrentar as coisas de cabeça erguida. Então, a temperança aqui nesse momento, ela pode te atrapalhar, porque você pode acabar ficando naquela postura de vou dar mais uma chance, vou esperar o que acontece, vou ver o que pode vir. E enquanto isso, você sabe e você vai estar evitando fazer, né? Usando essa postura mais de ai, como eu sou paciente ou como eu vou aqui esperar. Não porque você realmente está analisando os fatos, mas porque você está com medo de tomar uma postura. E nessa semana você tem que escolher um lado. Escolha o seu próprio lado, minha amiga. Não vai pegar as dores de ninguém, não. Não vai ficar com pena de ninguém, não. Porque essa é aquela semana que a gente tem que levar em consideração aquela regra de quando o avião tá caindo, você coloca primeiro a máscara de oxigênio em você e depois você coloca na de outra pessoa, na da pessoa do seu lado. Senão vocês dois podem morrer, né? Então aqui é o momento de, antes de você pensar em ajudar todo mundo, em ser compreensiva com as pessoas e com as situações ao seu redor, procura se priorizar. Procura realmente se salvar primeiro. Porque é isso que a mulher selvagem faz. Não é um movimento de egoísmo, é um movimento de sobrevivência. O mundo não vai te priorizar. Você precisa se priorizar. Então, força nessa semana, nesses próximos dias. Defenda o que você precisa defender. E faça as suas escolhas sabendo sim que você vai abrir mão de tantas outras possibilidades, mas é impossível você trilhar todos os caminhos ao mesmo tempo. Se conforme com o que será perdido, sabendo que o que você vai ganhar vai valer muito mais. E essa é a mensagem para essa semana. Espero que você seja forte,
Me conta aqui nos comentários se fez sentido pra você e a gente se vê na próxima semana. Um beijo.